Olá! Hoje é aula 1 de 3 aulas de mapas mentais para pais e educadores. Meu nome é Liz Kimura, eu sou expert em mapas mentais desde o ano de 2000, isto é, há 21 anos. E aproveitando que nesta semana estaremos comemorando o Dia dos Professores, e programei aqui 3 aulas, hoje, amanhã e depois de amanhã, de mapas mentais para pais e educadores. Então, aproveitando que ainda estamos no período da pandemia, temos muitos pais que estão acompanhando seus filhos nas aulas online, então vamos buscar ajudar aí tanto pais como educadores, professores, docentes, e a como utilizar essa técnica dos mapas mentais e ajudar seus filhos e seus alunos. Então, quem tiver aqui no Instagram, convido a migrar para o YouTube. Eu vou, como a minha ideia é mostrar bem passo a passo de como eu, por exemplo, como professora, como consultora, como instrutora certificada, eu busco me classificar como uma facilitadora de aprendizagem. Então, partindo do paradigma de que nós temos 2 personagens nesse processo de ensino e aprendizagem, que são verbos conjugados por pessoas diferentes, né? Então, quem ensina é uma pessoa e quem aprende é outra. Então, o meu foco é buscar facilitar esse processo de aprendizagem, de quem está aprendendo. Então, existem vários softwares da técnica, e eu vou mostrar, partindo do zero, hoje eu vou mostrar um dos softwares que se chama MindMeister. Então, vamos compartilhar a tela. Eu abri no meu navegador do Google uma aba, e eu já tenho aqui salvo o link para o site. Então, o site se chama MindMeister, mas a gente soletra como mindmeister.com. E ele é um software online em que os 3 primeiros mapas mentais são gratuitos. Depois disso, ele pede para você abrir aí uma conta. Existem diferentes planos de pagamento. Então, eu vou aqui, abrir um novo mapa mental. E qual que é o tema desta aula? Então, todo mapa mental, ele parte de um tema central, no meio da folha. Então, eu vou colocar, e como ele é para ser uma hierarquia de informações, então, no centro, eu vou usar todas as letras maiúsculas. Então, eu vou colocar aqui, aula 1 de 3, né? Sobre mapas mentais para pais e educadores. E com esse software, eu posso clicar nesse sinal de mais, e aparece aqui uma ramificação, que eu sempre gosto de colocar uma primeira referência de dados, para que eu possa me localizar no tempo e no espaço. Então, qual é o evento, a data, a hora, o local, e quem é, no caso, a palestrante, a professora, vamos colocar como professora hoje, Então, e nesse sinal de mais e menos, onde você consegue fazer o zoom, Eu sou míope, então a letra estava muito pequena. Aí, não sei se você estiver, por exemplo, assistindo no celular, a letra vai parecer menor ainda. Então, eu vou deixar bem grande. E aí, qual que é o evento? Então, vão ser aqui, mapas mentais. Mapas mentais. Ficou grande demais, Vamos diminuir um pouquinho. Então, vamos lá. Mapas mentais para pais e
educadores, que é o principal foco, e são aqui 3 aulas ao vivo, online e gratuitas. Então, repare, quando a gente trabalha em mapa mental, nós organizamos as informações de maneira hierárquica. Então, o que eu quero dizer por isso? Né? A hierarquia mostra, né, que existe aquilo ou aquelas pessoas que são mais importantes e as menos importantes. Então, no caso do mapa mental, o mais importante é o tema central, é o que está no meio do papel, né, o caso aqui no meio da tela, né, e aí a partir dele a gente vai colocando, organizando de maneira hierárquica, que é o que é mais importante vai ficar próximo do centro e o que é menos importante fica longe do centro. Então, por exemplo, o tema do nosso evento, né, são aqui essas aulas de mapas mentais para pais e educadores, né, vão ser um total de 3 aulas, e quais são as características dessas aulas? Todas elas vão ser ao vivo, todas elas vão ser online e também são gratuitas, né? Então, o que é detalhe vai se desdobrando em relação ao que vem anteriormente. A data, seguindo essa lógica da hierarquia, então, o que é hierarquicamente superior que vai ficar mais próximo do centro? O ano. Então, aqui, ó, 2021, o ano. Dentro do ano, né, o detalhe do ano vai ser o mês, que no caso nós estamos em outubro, e o dia, que é hoje, dia 12. E a gente pode acrescentar o dia da semana, por exemplo, né? Quarta, não, hoje é terça, né? Terça-feira, né? O horário, a hora das 19 às 20 horas. E o local, no caso, o YouTube, né? E na hora que eu me apresentei, porque como a gente busca, uma das regras dos mapas mentais é você buscar trabalhar com cada palavra-chave na sua linha. Então, quando você tem, por exemplo, palavras compostas, como facilitadora, né? Então, facilitadora de aprendizagem, 3 palavras. Aí eu estou trocando por um sinônimo, né? Professora, para ficar numa única palavra. E vem aqui, Liz Kimura. Então, expert em mapas mentais. Então, com 2 certificações internacionais. E aqui vem. Então, eu posso colocar aqui, ó, desde 2000 ou há 21 anos, né? Que no momento são as mesmas informações, mas, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo já no ano que vem, no ano de 2002, então, essa informação, né, há 22 anos teria que atualizar essa informação, né? Então, aqui, ó, 2 certificações internacionais, e vamos lá aqui, ó, experiência, que é desde 1995 ou há 26 anos. Então, acho que vou colocar desde. E aí, para quem já faz mapas mentais, né, uma das dúvidas é de que a maior dificuldade é escolher essas palavras-chave. Então, eu gravei aí uma aula só sobre um mini workshop, né? Eu ministrei alguns meses atrás sobre como hierarquizar e como identificar essas palavras-chave. E aí, depois eu como falo, disponibilizo o link para quem quiser adquirir essa aula, né? Outra característica do mapa mental é que a gente precisa usar cores e imagens. Então, até o momento, ele está assim, no processo, né, de transformação em mapa mental.
Então, como que a gente, por exemplo, hierarquiza? Deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Na coluna aqui da direita, nós temos a barra de ferramentas. Então, repare, o tema central, ele tem que ser o hierarquicamente superior. Então, aqui, o software só permite 3 tamanhos de letra. Então, pequena, média e grande. Então, está na letra grande. E aí, vamos colocar B de bold e o I de, como fala, itálico, né? E, então, o que tiver aqui, ó, no nível 1, eu também vou deixar com a maior fonte, mas aí só com o negrito, né? Sem o itálico. No nível 2, ó, eu estou clicando e segurando aqui o botão do teclado do Shift, e aí eu grifei tudo que está no nível 2 de informação, então o nível 2 fica com a maior fonte, mas sem o negrito, né? Aí o nível seguinte, ó, eu grifo aqui, e agora vai para o tamanho médio. Para então, nos seguintes, ele já fica com a menor tamanho de letra. Então, repare que ó, essa hierarquia, então, o que é mais importante, mais próximo do centro, ele também, para mostrar a hierarquia, além da posição física, né, ser mais próxima do centro, o tamanho da fonte, o tamanho da letra também é para ser o maior. E como a gente deve ilustrar, então vamos colocar as cores primeiro, né? Aqui, ó, tô clicando, segurando no Shift e clicando na flechinha para deixar tudo grifado, porque repare, tudo que tiver com essa marcação azul ao redor da palavra é que vai receber o comando. Então, aqui eu posso, por exemplo, aleatoriamente escolher uma cor e, ó, ele já colore todas as palavras com a mesma cor. No caso de evento, vamos ilustrar. Existem 3 botões aqui no software. Esse primeiro são dos ícones, e aqui ele já mostra os últimos ícones utilizados. E quando eu clico nessa flechinha, ele vai mostrar aqueles vários ícones que originalmente, né, surgiram no WhatsApp. E aí, por exemplo, evento, né? Como que eu posso... será que essa letra I faria sentido para você? Né? Existem, ó, repare, a hora que eu vou passando aqui, rolando a barra para baixo, existem vários outros ícones também que podem ser utilizados aqui na data. Então, eu posso colocar, por exemplo, o ícone de um calendário, a hora, o reloginho, o local. Como se trata da internet, né? Uma das coisas que eu gosto de colocar como local é a casinha, né? Para representar. Mas hoje a gente pode usar, sabe aquele pin do alfinete que costumam utilizar? Infelizmente, aqui eu não consigo acrescentar novos ícones, mas a gente pode fazer a busca na internet. Né? Aqui, como professor, eu posso colocar só uma carinha feliz, né? Ou né, se tivesse aqui, né? Ó, eu posso escolher aqui como fala, essa perfil, né? De uma pessoa. Então, seria ó, e repare que quando eu clico, eu consigo acrescentar o ícone, e quando eu clico novamente, eu removo. Existem softwares que cada vez que você clica, você só vai acrescentando. E nesse caso, esse daqui você pode clicar para inserir e o mesmo comando de clicar para remover. E uma vez que, então, essas informações já estão organizadas, eu posso vir nessa bolinha e clicar e reduzir, né, diminuir o escopo, né, em vez de deixar todos os detalhes abertos, eu clico e então não é que para quem às vezes faz isso pela primeira vez fica, meu Deus, apagou tudo que eu fiz, né, e entra em desespero. Não, na realidade toda vez que você encontra esse botão, essa bolinha, né, então a hora que clica ele, ó, aparece e
aqui, quando a gente clica ó, com o botão direito, ele tem essa opção de mostrar apenas nível 1, né? Ou então, mostrar detalhes de nível 2. Repare que ó, aqui não tem mais bolinha, então significa que não tem informações na sequência. E aqui, ó, onde tem bolinha, significa que ainda tem informações. Então, você pode, desde clicar um a um, ou vir no que está anterior, clica e colocar, por exemplo, todos os níveis. Aí ele vai mostrando todos as informações. O que está nessa primeiro nível de informação, eu também costumo chamar de categoria de informação, ou tópico principal, né, ou assunto, né, ou nível 1 de informação. Né, o que está aqui, então, chamo de nível 2, né, ou subtópico, subcategoria, nível 3, aí vai nível 4, nível 5, nível 6 de detalhamento. Então, significa assim, a profundidade, né? O que está mais próximo do centro é mais genérico e o que fica mais longe do centro é mais específico. Então, aqui... e por exemplo, né, no caso, né, Liz Kimura, eu posso, inclusive, para voltar naquela barra de ferramentas original, é só fechar aqui, e nesse terceiro botão, eu posso adicionar uma imagem. Então, eu posso escolher uma imagem que já esteja no meu computador, ou, por exemplo, você pode escolher uma imagem da internet. Então, aquela palavra-chave que foi, que estava grifada, o Google vai fazer a busca das palavras-chave, das imagens associadas a essa palavra-chave. Então, aqui eu posso escolher essa imagem e, por exemplo, a imagem ficou muito grande. Então, o que eu faço? Aqui, você pode colocar o mouse nesse cantinho inferior à direita e arrastar com o mouse, diminuindo, então, a imagem, porque aí ela fica mais proporcional ao, como você diz, ao seu mapa mental, ok? Então, agora sim, eu fecho e diminuo o escopo desses detalhes. E qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com o software? Né? Apesar de não termos nenhum software que possa fazer o que a gente faz, né, originalmente aqui no papel, né, atrás de mim tem um exemplo de mapa mental, né, de plano de aula feito à mão, né, a grande vantagem do software é a edição. Então, a primeira etapa, quando a gente começa a organizar um mapa mental, é partir do brainstorm, né, dessa tempestade de ideias. Então, repare, eu posso também clicar em qualquer espaço em branco, clicando 2 vezes, você abre outra ramificação. Então, na parte de dados, eu já tenho, por exemplo, meio que pré-formatado, né? Como que eu costumo organizar essas informações dos dados. Mas agora, para o resto do mapa, a minha ideia é fazer um brainstorm e mostrar para você como que eu faço esse passo a passo. Né? Por isso que eu já não trouxe um plano de aula pronto, por exemplo, porque a ideia aqui é que sejam aulas que possam te ajudar a que você, né, principalmente como educador, veja, né, como que é a partir do zero. Então, o que eu imagino, né? Opa, cutuquei aqui o mouse. Como que eu imagino informações, né, para mapas mentais para pais e educadores. Então, uma das aplicações mais básicas seria, por exemplo, plano de aula, revisão de aula, planejamento. Professores também fazem, né, muitas reuniões, então vamos colocar aqui, ó, reunião, realizam eventos. Nossa, que saudades dos eventos presenciais, né?
Que mais? Tem lá o perfil, né, de aluno. Que outra aplicação que a gente pode ter? São tantas, né, que às vezes dá até... Eu vou começar com essas daqui, só para ir mostrando, né? Sim, né, planejar a matéria também, né? Não apenas planejar a aula, mas planejar matéria, projetos, né? Criação de projetos. Então, por exemplo, passeios, né? Eu lembro, a minha agora já está no Fundamental 2, né? Mas quando estava lá, era pequenininha, eu lembro dos passeios, né? E os eventos, por exemplo, no colégio anterior que minha filha estudou, então a festa junina e a festa de final de ano, né? Que era a apresentação do coral, eram, assim, os principais eventos, né? Então, além de reunião, por exemplo, com professores, também. Então, quando a gente trabalha esse brainstorm, a gente costuma trabalhar a partir, né, do tema central, nível 1 de informação, né? Mas outras, por exemplo, personagens que podem utilizar o mapa mental, né, dentro de uma escola, seria desde do diretor, né, do coordenador pedagógico, do, né, próprio professor, no caso, né, dos pais também, e os alunos, né? Então, o aluno utilizar, por exemplo, para resumir livro, para redação, né, ou produção de texto. Então, eu vou partir desse brainstorm inicial, né? Então, por exemplo, quando eu vejo na escola, né, quem que pode utilizar a técnica dos mapas mentais, tem aplicações desde do diretor, e, por favor, apesar de eu estar utilizando aqui no masculino, por favor, sintam-se todos acolhidos, né? Então, professor, pais, alunos, né? Por exemplo, em planejamento, né? A gente pode planejar desde a própria matéria, dentro da matéria, né? Planejar uma aula, fazer o plano de aula, fazer a revisão da aula. E aqui, o que eu percebo? Que a gente pode criar uma subcategoria. Então, no caso assim, né, planejamento em relação ao que vai ser dado para o aluno, então, e em relação à escola, colégio, instituição de ensino. Então, porque, repare, aqui, isso daqui é planejamento né, e aplicações em relação ao aluno. Mas, por exemplo, na escola, desde reunião, né, com, por exemplo, né, coordenador pedagógico, professores, aqui, ó, com os pais. Ctrl+C. Então, aqui, por favor, interpretem pais como, né, pai, mãe, tutor. Ó, então, projetos, planejamento, ó, de eventos. Então, a vantagem do software é que a gente simplesmente clica e arrasta, né? Exemplo de planejamento de eventos aqui, ó, da escola. Ó, redação. Que aí tem se utilizado produção de texto, mas aí eu estou substituindo por
Aqui. Aqui, ó, planejando eventos. Daqui passeio, então seria um evento. Ok? Então, aqui eu fiz uma separação inicial entre os diferentes planejamentos, né? Em relação, né, do professor, do educador, né, em relação ao aluno e do professor, né, os educadores dentro, né, de outras aplicações na escola, que aqui vão desde reuniões, né, a apresentação, até mesmo ó, entrevista de emprego, e tantos outros, né, planejamentos que podemos utilizar. Então, repare, mais uma vez, eu vou colocar este daqui como nível 1. Então, eu vou aproveitar, né? Acho que eu vou começar por esse, que está mais simples. Ó, nível 1, e aqui, então, nível 2. Então, aqui vai nível 2 de informação. Então, aqui está com os 3 grifados, 2, 1, e agora vai para... por exemplo, essa é outra forma de organizar e hierarquizar as palavras-chave. Palavras que estão repetidas, ela fica anterior. Então, por exemplo, aula. E aí, revisão e plano de aula fica depois. Então, a gente tem aqui, ó, plano de aula e revisão de aula. Então, em relação à aula, a gente pode utilizar tanto para plano de aula como para revisão de aula. Aqui é resumir livro, redação. Isso. Acho que são algumas das aplicações. Então, aqui vai nível... Agora, essas daqui sim vão... e repare, a gente busca evitar aglutinar palavras. Então, quando vai resumir, e aqui eu coloco livro, por quê? Além de resumir livro, nós poderíamos resumir um artigo, resumir um evento, resumir, como falo, N conteúdos. Então, resumir uma conversa, por isso que resumir fica anterior, e aí o principal seria resumir livro, mas a gente poderia ter outras opções. Então, sempre, na medida possível, buscar trabalhar com uma única palavra-chave. Então, nível 1, aqui vai nível 2, agora nível 3 vem aqui, tamanho médio. E o seguinte aqui, ó, já está no menor tamanho. Então, a gente tem aqui, ó, reunião com o coordenador, né? Ou, né, mesmo com a diretoria, com outros docentes, com os pais. Então, aqui vai tamanho médio. E cor, nós podemos vir aqui, grifar tudo e escolher, acho que essa cor. Que tal? Essa é a mágica, né? Você clica e colore tudo de uma vez. Isso daqui, quando a gente faz na prática aqui, manualmente, é só trocar de caneta, só trocar da cor da escrita. Em relação a perfil de aluno, né, poderia ser também, ó, perfil, vamos cortar aqui, e um dos problemas, ó, quando eu abro uma nova ramificação, ele perde a cor. Não sei se vocês conseguem perceber a nuance.
Então, a hora que eu abro uma nova ramificação, ele não sai na mesma cor. Então, uma das coisas que eu costumo fazer é colocar no mesmo nível hierárquico, e aí sim eu consigo a mesma cor. Dá para perceber que esse aqui está em preto e esse aqui já está na cor dessas ramificações. Então, porque a gente pode ter não apenas o perfil de aluno, mas como o perfil de cada professor, né, ou de cada em projetos a gente chama de stakeholders, mas assim, de cada participante, né, dentro dessa colaborador dentro dessa instituição de ensino. Então, a proposta aqui do projeto pedagógico, eu estou colocando tudo no singular, então, ó, evento. Fica melhor no plural, né? Então, vamos colocar aqui, ó, eventos, né? Festa. Então, aqui é festa junina, Ctrl X. Mas a gente poderia ter festa de Natal, festa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia da Família. Então, por isso que quando a gente começa a abrir esse leque de possibilidades, né, você consegue ver várias outras alternativas. E, por exemplo, planejamento. Quando a gente clica nesta varinha mágica, ele vai puxar a primeira imagem associada a essa palavra-chave lá no Google, né? Então, esse daqui foi a primeira imagem que apareceu, mas eu posso clicar aqui, ó, em adicionar a imagem e escolher, né, da internet ou desenhar uma imagem ou mesmo procurar na própria biblioteca do software MindMeister. Então, o que você acha? Será que uma dessas imagens pode representar planejamento? Será que esta imagem... Porque qual é um dos poréns... Deixa eu mostrar aqui, ó, da internet. Muita gente tem utilizado imagens, né? Por exemplo, na internet, só que de maneira indiscriminada. Então, o que acontece? Dá muito problema de direito autoral, né? Então, por isso que aqui o software já começou até a trazer essa informação, né, de que, olha, esta imagem pode estar sujeita a direitos autorais. Então, tome muito cuidado, não é? Porque da mesma maneira, né, que citações, né, qualquer coisa que você escreva também pode sofrer aí plágio. Então, o respeito ao direito autoral é muito importante. E uma das formas que você pode fazer é criar os seus próprios desenhos ou buscar banco de dados gratuitos ou utilizar aqui o próprio biblioteca de imagens do software. Será que uma pastinha suspensa pode trazer aí essa associação a planejamento, né? E aí depois você organiza e coloca numa pasta? Por exemplo, qual que é esse mindset, né? Essa forma de pensar, essa forma de raciocinar do mapa mental, né? Quando a gente coloca assim, a matéria, ela tem essa visão do ano, né? Ou, por exemplo, se for pensar nessa proposta pedagógica, né, que abrange, né, vários anos, né, ou do tipo, seja na educação infantil, no ensino fundamental, né, Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. Então, assim, ter assim, uma visão mais genérica, mais ampla,
né? Então, dessa proposta pedagógica, vir para a matéria, da matéria à aula, né? Então, a matéria que você tem o ano todo, né? E aí a aula, que vai ser um detalhe dentro da matéria, né? E aí, esse daqui são algumas aplicações, né, para ajudar os alunos a gerar ideias e organizar ideias para escrever aí, fazer uma produção de texto, né? Ou mesmo assim, de resumir um livro. Então, quando eu... Acho que eu vou interromper um pouquinho. Então, um dos cursos que eu ministro, né, é o curso online de mapas mentais. Então, esse curso online, ele tem duas partes, né? Uma que está previamente gravada, então, quando a pessoa vai lá no link e clica e compra o curso online, a plataforma já tem 5 módulos previamente gravados que cada um pode ir estudando sozinho, né? E aí, uma segunda parte são as 4 aulas ao vivo. Então, esse daqui foi o exemplo da última aula, né, da última turma, né, da turma 13, que as aulas foram em setembro. Então, repare, eram as 4 aulas ao vivo, então, a partir do tema central, né, das aulas ao vivo, que foram no computador, então a gente desenhou aqui, né, a tela, né, de um monitor com, digamos aqui, seriam os teclados, e ramificamos para 4, né, ramificações, 4 tópicos principais, um para cada aula. E aí, de cada um deles, né, o conteúdo que é abordado dentro dessas aulas ao vivo. Então, o que acontece nessas aulas ao vivo? São as dinâmicas de grupo, os exercícios práticos, as vivências, que é onde realmente acontecem as transformações, né? Então, para mim, não fazia sentido deixar do tipo a dinâmica de um grupo gravada para então você que não participou dessa dinâmica assistir a gravação, né? Eu sinto que não tem o mesmo efeito, por isso que por enquanto, né, eu ainda estou dando essas aulas ao vivo. E aí uma delas são as aplicações dos mapas mentais para os estudos, né? Cada uma dessas 4 noites tem 3 horas de duração. Então, por isso que eu estou tentando pegar, assim, de uma delas, né, fazer, assim, essas 3 noites em comemoração ao Dia dos Professores, dar um enfoque, né, das aplicações dentro desse universo aí de professores, educadores e aproveitando, né, ajudar um pouquinho os pais também. Então, vamos voltar aqui para as aplicações. Daqui a pouco eu vou, ou melhor, aproveitando que nós estamos ao vivo no YouTube, eu vou, deixa eu ver, olhar aqui, vamos interromper porque quando vocês me veem olhando aqui para cima, eu tenho um monitor externo para poder ver mais coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou aproveitar dar uma olhada nos comentários. Olá, Daniele. Boa noite, seja bem-vinda. Eleide, boa noite. Estou amando aprender sobre os mapas mentais. Ai, que bom, fico muito feliz. Daiane, gratidão por tanta partilha, estou adorando, parabéns pelo excelente trabalho. Ai, gratidão. Ai, minha querida Carol Prestes. Antes, desde a semana passada, eu comecei a fazer lives com alunos e alunas, né, que participaram do curso online, e uma delas eu fiz a live com a professora Carol Prestes, né? O PPP da escola em mapa mental seria muito didático, isso mesmo. Geralmente as escolas têm um documento imenso que ninguém lê, pois é, por isso que o mapa mental ele facilita essa digestão, sabe, das informações, tirando do tradicional linear, e colocando isso em mapa mental. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. E conforme vocês tiverem dúvidas,
pode ir colocando no aqui, nos comentários aqui do YouTube, que eu vou, de quando em quando, fazer pausas para revisar essas dúvidas, essas perguntas. Então, e tudo assim, tem um começo, meio e fim, né? Eu vou fechar aqui, falando sobre os planejamentos, né? Aqui sobre quem na escola, e por último, um encerramento. Então, tudo tem uma abertura, né? Um começo, meio e fim, e no encerramento. E eu tenho como hábito organizar na sequência do sentido horário, começando a 1 hora. Então, para guiá-los, então, ó, número 1, acho que eu vou colocar esse item como número 2. 2, e aí aqui é 3. Repare que o Tony Buzan, que é o criador da técnica, ele não definiu esse sentido horário. Então, eu tenho como uma preferência pessoal minha. Eu, por exemplo, o Aras Duarte, que é outro expert aí na parte de aprendizagem, ele é certificado em photoreading, né, em fotoleitura, ou o que é chamado de leitura 4.0. Ele também gosta de usar no sentido horário, mas a partir das 9 horas, né, e aí segue no sentido horário. Eu gosto de iniciar a 1, né, e vou seguindo aqui no sentido horário. Então, na escola, né, quem são, né, as pessoas que teriam a maior aplicabilidade, né, iriam aplicar mais a técnica dos mapas mentais. Então, por exemplo, né, o diretor, né, a diretora da escola, para fazer os planejamentos, as reuniões, né, coordenadores pedagógicos, para fazer reunião aí com seus professores, né, os professores fazendo reuniões com os pais e os alunos, né, e os alunos, por exemplo, usando para tomar notas, anotar durante a aula, gerar ideias e organizar ideias para escrever uma produção de texto, uma redação, resumir livros, né, fazer revisão da matéria, revisão das aulas, se preparar para provas, né? Então, assim, são, né, acho que os principais. Por isso que talvez escola não fosse a melhor palavra-chave, né? Aqui acho que né? Quem utilizaria a técnica dos mapas mentais seja a melhor palavra. Aqui, por exemplo, a matéria. Inclusive, cadê? Carol Prestes comentou do PPP. Então, eu suponho que seja o plano de projeto pedagógico, né? O nome dessa sigla. Eleide comenta, né? Eu achei que fazer manuscrito colorido com canetinhas mais eficiente do que os programas do computador. Na realidade, para memorização, fazer com o manuscrito é a melhor forma. E a Mônica comenta, Liz, tenho muita dificuldade em montar um mapa mental, principalmente em utilizar palavra-chave. Mônica, eu vou disponibilizar depois um link, se quiser comprar essa aula sobre palavras-chave. Então, não lembro agora quanto tempo que tem de aula, mas assim, eu gravei eu dei, na realidade, né, um mini workshop ao vivo sobre o uso, a escolha, né, como escolher e como hierarquizar essas palavras-chave, e aí, como isso já está gravado, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, se quiser adquirir essas aulas aí sobre palavras-chave. Então, eu vou a prática dessas aulas sobre palavras-chave, colocando aqui durante a aula para mostrar essa hierarquização das informações.
Por que eu estou usando o software? Uma das vantagens é você poder fazer um hiperlink entre esses mapas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma matéria X, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma live com a professora Adriana Correia, que é de biologia, que é bióloga, e ela dá aulas de biologia. Então, dentro da matéria biologia, né, fazer o que ela usa é o mapa mental da aula como revisão do conteúdo. Né? Então, ela dá a aula na sequência que ela costuma ministrar, e no final ela apresenta um mapa mental com os principais tópicos, né? Com as principais informações. Então, repare, eu vou vir aqui no meu Instagram e vou mostrar a professora aqui, assim, né? Hoje é Dia dos Professores, então a foto de perfil que eu coloquei deu pequenininha, eu criança, ó. Então aqui, ó, professora Adriana Correia. Então, aqui, ó, divulgação da nossa live. Aqui, ó, já tem um outro. Que tal este? Olha só, temos vários mapas mentais. Aí, ó, esse daqui, por exemplo, que é de tecido epitelial. Então, eu venho aqui copiar o link, volto no meu mapa mental, então eu posso colocar aqui como exemplo, né? Então, a matéria de biologia. E aí, ela utiliza como o exemplo, a aula, revisão da aula de tecido epitelial. E eu posso vir aqui, fazer um Ctrl V. Repare que o software automaticamente colocou uma flechinha, que quando eu clico nessa flecha, ele mostra o link que está anexado, que foi aqui, ó, a aula de tecido epitelial que eu encontrei na internet e fixei, né, fiz o hiperlink. Então, o software tem essa magia de você poder intercalar informações. E repare, ó, esse daqui, ele já perdeu a cor. Então, vamos grifar esses de cá e manter aqui na mesma cor. Então, tem aqui, né, a matéria como um todo de biologia, e aí um zoom in, né, uma aproximação, um detalhe dessa matéria é aqui, por exemplo, a aula, né, no caso de tecido epitelial. Que eu suponho que tecido epitelial a gente pode deixar junto. Será que... Então, porque existem vários outros tecidos, né? Então, repare que o cenário ideal é tecido, isso sendo, sabe, muito raiz. E aí, aqui a gente coloca tecido epitelial. Que do que eu lembro, acho que tem tecido adiposo, tecido XPTO. Então, para cada... E repare, né, que esse formato de organizar, por exemplo, né, um plano de aula pode ser das mais diferentes matérias, né, e para os mais diferentes níveis. Então, o próprio professor pode ter o seu plano de aula em mapa mental, né, para dar para os pequenininhos da educação infantil, por exemplo, né, e já no Fundamental 1, eu acredito que tanto para quarto ano, quinto ano, principalmente, já utilizar o mapa mental como plano de aula é maravilhoso. Né? A professora Adriana, por exemplo, ela usa o mapa mental para os alunos do ensino médio. Então, ela dá aula para o primeiro e para o terceiro ano. Mas durante essas noites anteriores, eu
fiz lives com, por exemplo, professores tanto do nível, né, de graduação universitário, a ensino médio, ensino fundamental, seja 1 e 2. Então, sabe, dá para aplicar com as mais diferentes faixas etárias. Eu mesma dou aula em cursos de pós-graduação, cursos de MBA, né, não apenas em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também, né, no passado já dei em vários outros estados, então é possível, né, usar esse formato, né, essa forma de organização de conteúdos. Como nós vamos ter 3 noites de aula, então hoje o que eu quero mostrar é isso daqui, né? Então, por exemplo, né, aqui seria um exemplo de plano de aula, né, com o início aqui dos dados, no tema central, que eu vou fazer o seguinte, né, eu vou olhar aqui no meu monitor externo e vou pegar uma imagem da divulgação deste evento aqui de mapas mentais para educadores, para poder, porque a gente deve começar um mapa mental com uma imagem central, porque afinal de contas uma imagem vale 1000 palavras. Então a gente sempre começa com uma imagem que venha a representar o assunto. Então eu estou procurando aqui uma imagem que a gente utilizou na divulgação do evento para ilustrar aqui o centro, né? Então, se o tema não fosse esse, né, para educadores, porque a ideia é poder mostrar, né, como que podem utilizar essa técnica, eu já teria trazido isso tudo pronto. Mas se eu mostrasse pronto, não ia conseguir mostrar o passo a passo, né, de como construir. Por isso que, ok, vamos lá, consegui baixar. Então agora eu venho aqui Então, o que é importante? Nesse caso do software, repare que onde eu clico, ele cria essa marquinha em azul claro, então é lá que o comando vai ser executado. Então, estou clicando aqui no centro, que como o fundo também já é em azul claro, talvez não dê para perceber, por isso que eu cliquei aqui fora para você perceber que, estou aqui no centro, venho aqui em imagem, adicionar a imagem, eu estou escolhendo, né, carregar uma imagem aqui do meu próprio computador, e dos downloads, eu baixei que foi o material de divulgação. E o que eu faço para ter uma melhor identidade? Então, onde está? Tá aqui, desse lado. Eu vou arrastar esta imagem aqui para cá. Opa, peguei demais. Então, essa de cá. Aqui, ótimo. Então, vamos voltar aqui para o meu mapa mental. Aí a gente começa por umas funções mais avançadas do software. Aqui, acho que eu vou colocar esta cor e vamos mudar essa de cá para cá. E vamos escolher esta outra cor para a borda. Então, vamos colocar aqui assim. Ok? Então, repare.
assim ele já fica com as cores, né, com essa mesma identidade visual do material de divulgação que a gente utilizou aqui. E em termos de fonte, não tem muitas opções. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar o itálico. Isso, acho que eu prefiro sem o itálico. Apesar de que, olha, eu coloquei o texto em branco. Vamos deixar assim, tá bom. Então, repare. Aqui, eu vou abrir um cronômetro online. Porque no final, o que eu adoro no mapa mental? É utilizá-lo para fazer essa revisão. Então, cronômetro acionado. Nesta primeira aula 1 de 3 dessas aulas sobre mapas mentais para pais e educadores, nossa primeira aula, então, ao vivo, online e gratuita, aconteceu no dia 12 de outubro de 2021, uma terça-feira, das 19 às 20, aqui no meu canal do YouTube. Olha só como ele está sendo transmitido pelo YouTube. Aqui eu posso utilizar o endereço desta aula aqui no YouTube. Então, vamos lá. Aqui, então, já está o link para a aula. E essa aula está sendo ministrada pela professora Liz Kimura, expert em mapas mentais desde 2000, isto é, há 21 anos, com 2 certificações internacionais, tanto em Mind Mapping como Idea Mapping. Então, deixa eu colocar aqui Mind Mapping e Idea Mapping. Então, e com experiência desde de 1995, isto é, há 26 anos. Quem que pode utilizar essa técnica dos mapas mentais? Desde o diretor da escola, do coordenador, professor, e ver a importância da gente fazer a revisão. Porque esses daqui eu não colori, Eles estão com a cor original. Então, vamos aqui colorir. Aqui. Assim, ótimo. Então, o público que pode utilizar essa técnica dos mapas mentais dentro de uma instituição de ensino é desde o diretor, coordenador, professor, docente, pais, alunos. E uma das possíveis, algumas das possíveis aplicações seriam tanto voltado para o aluno, que seriam o planejamento da matéria, como exemplo, matéria de biologia, e dentro dessa matéria, planejar a aula, então usar o plano de aula como um guia para o professor ministrar a aula, e não perder a sequência lógica da matéria, ou utilizar como revisão. Então, aqui a gente tem um exemplo de tecido epitelial da professora Adriana Correia, ou ajudar o aluno a gerar ideias e organizar as ideias para escrever uma redação e ensiná-lo a resumir um livro utilizando essa técnica dos mapas mentais. Dentro da instituição de ensino, então, desde reuniões com diretoria, coordenação, os professores, reunião de pais e alunos, nessas reuniões, a realização de apresentações, ter um mapa mental do perfil do aluno, ou ter o perfil do professor, fazendo, por exemplo, entrevistas de emprego, usando a técnica dos mapas mentais, montando o projeto pedagógico, o plano de projeto pedagógico, realizar os eventos, desde as festas, a passeios externos, na época que puder voltar aí para essas atividades externas. E no encerramento, convido todos aqui para voltarem amanhã, neste mesmo canal do YouTube, para a segunda aula
né, de mapas mentais para pais e educadores. E nossa 1 hora de aula, repare, nós conseguimos fazer a revisão em 4 minutos. Na realidade foi menos, né, porque eu fui fazendo edições ao longo dessa aula, então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Agradeço demais a atenção de vocês. Fico muito feliz aqui com os comentários. Olha, a Mônica fala que comprou, né, um monte de canetinhas coloridas. Mas é fácil. Dá para utilizar a sequência de cores por assunto ou por nível hierárquico, destacar com diferentes áreas. Por isso que hoje é apenas a primeira das aulas, né? A gente ainda vai ter mais 2 aulas, né? Estou usando o método de mapas mentais com meu filho de 8 anos, ele está gostando muito. Nossa, idade perfeita para iniciar. O Christian Barbosa, ele aprendeu mapas mentais com a mãe, que ensinou para ele quando ele tinha 7 anos de idade. E a Thaís Godinho, do Vida Organizada, ela tem, né, site, blog, perfis nas redes sociais, livros, né, com o título de Vida Organizada. Já tive a oportunidade de gravar uma live com ela de mapas mentais para crianças em idade escolar. Então, no link, na descrição aqui do vídeo, eu também vou deixar o link para essa aula, que tivemos a participação tanto do filho dela como da minha filha, e nós montamos lá um mapa mental sobre lanche com as crianças. Então, vocês também podem assistir essa aula. Daiane comenta que amou, né? Amei a aula, que bom, fico muito feliz com esse feedback. Agradeço muito a todos que estão participando aqui ao vivo e também para quem estiver assistindo na gravação. E te aguardo amanhã para a nossa segunda aula. Uma boa noite, gratidão e até amanhã.